Paz em Jesus. Graças a Deus. Estou aqui mais uma vez hoje para deixar adiantado, o Eclesiástico, capítulo 23. O capítulo 23 é a oração para ser preservado do pecado. Numa live anterior, eu já havia rezado o versículo 33, que é incluso, podemos incluir o versículo 33 no versículo 1 do capítulo 23. É uma oração e sua sequência permanece no capítulo 23. Então, lendo aqui o versículo 33. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca? Senhor, meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho dos meus lábios e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos e em meu coração a doutrina da sabedoria, para eu não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam? Para que não aumentem as minhas omissões e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante dos meus adversários? E não se escarneça de mim o meu inimigo? Senhor, meu Pai e Deus de minha vida, não me abandoneis às suas sugestões. Não me deis olhos altivos, preservai-me da cobiça. Afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. O outro subtítulo: Disciplina da língua. Ouvi, filhos, o conhecimento que eu vos dou. Aquele que guardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações criminosas. O pecador é apanhado pela sua leviandade. O orgulhoso e o maledicente nela encontrarão motivos de queda. Que tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca e que não mistures nas tuas conversas o nome dos santos, porque nisso não estarias isento de culpa. Pois assim como um escravo submetido continuamente à tortura, dela trará as cicatrizes. Assim, todo homem que jura pelo nome de Deus não poderá totalmente escapar ao pecado. O homem que jura com frequência o flagelo não deixará a sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não o justificará, sua casa será cheia de castigos. Há uma palavra que merece a morte e não deve ser encontrada na herança de Jacó. Tudo isso são os piedosos, não fazem em tais crimes. Não acostumes tua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe, quando te achares no meio dos poderosos, para não acontecer que Deus se esqueça de ti na presença deles. E que, tornando-te insensato pela tua excessiva familiaridade, tenhas de suportar um insulto, desejes não ter nascido e amaldiçoes o dia do teu nascimento. O homem acostumado a dizer palavras injuriosas jamais se corrigirá disso. Luxúria e adultério. Duas espécies de pessoas multiplicam os pecados, e a terceira traz sobre si a cólera e a perdição. A alma que queima como um fogo ardente não se apagará antes de ter feito alguma coisa. O homem que abusa de seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira.
Para o fornicador, todo alimento é doce. Não se cansará de pecar até a morte. O homem que profana seu leito prejudica-se a si mesmo e diz: quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem, ninguém me olha. A quem temerei? O Altíssimo não se recordará dos meus pecados, e ele não compreende que o olhar de Deus tudo vê, que um semelhante temor humano exclui dele o temor a Deus, e que os olhos dos homens o temem. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados o procedimento dos homens, as profundezas do abismo, e investigam o coração humano até em seus mais íntimos esconderijos. Pois o Senhor Deus conhecia todas as coisas antes de tê-las criado, e as vê todas depois que as completou. Este tal será castigado nas praças públicas da cidade, será posto em fuga como o potro da égua, e será apanhado onde ao menos o esperar. Será vexado diante de todos, porque não compreendeu o que é o temor a Deus. Assim também perecerá toda mulher que deixar seu marido e lhe der como herdeiro um filho adulterino. Porque, primeiramente, ela foi desobediente à lei do Altíssimo. Em segundo lugar, pecou contra o seu marido, cometendo assim um adultério, dando-se filhos de outro homem. Essa mulher será trazida perante a assembleia e seus filhos serão vigiados. Seus filhos não pegarão raízes, seus ramos não darão frutos. Ela deixará uma memória maldita e sua desonra jamais se apagará. E todos aqueles que lhe sobreviverem reconhecerão que nada é melhor do que o temor a Deus, e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá vida longa. Pois então, esse salmo, né, ele é muito, esse trecho do Eclesiástico, muito importante, né, fala das virtudes, é um resumo, né, toda a palavra de Deus. É importante, às vezes, a palavra de Deus, as profecias, né, o autor do livro, ele usa de palavras mais longas, mas é um doce, um favo de mel, uma melodia para o ouvido ouvir as palavras de Deus, mesmo que sejam palavras, né, como a dos profetas Isaías, né, como a do profeta Jeremias, né, que são profetas que falam da desgraça do povo, né? Eles anunciam a vinda de Jesus e falam da desgraça do povo. Até esses profetas é uma melodia ouvir, né, quando se leem os livros deles, né? O livro do Eclesiástico, esse capítulo 23, ele é uma oração. Então aqui diz, né, a pessoa está aqui falando para Deus que tudo acontece de ruim, só que o mal, ele quer criar uma capa invisível, né? O mal, ele quer ser uma capa invisível, uma capa que protege de Deus, não protege, que afasta de Deus, né? Então, por isso que eu estou falando. Senhor, meu Pai soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho dos meus lábios, né? Porque, como Pedro, né, mesmo quando Jesus falou, né, eu vou morrer, o Filho do Homem vai morrer, e Pedro, né, na sua humanidade, né, tendo dó, falou que isso não vai acontecer. Então, nós temos que saber, né, orar a Deus, né, e saber qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é, a partir do momento que você vai ferir a grandeza dele, você estará se ofendendo, porque nós ofendemos a Deus e ofendemos a nós mesmos. Aos que escolhem o caminho da glória de Deus, que futuramente no céu será nossa glória, e aos que escolhem, né, ofender a Deus. E aqui está dizendo isso, né, que muitas vezes a pessoa
tem lá uma grande obra. Nossa, é uma obra magnífica, muito dinheiro, né, essa obra. Mas será que vai valer, né? Às vezes chega uma pessoa, olha, eu quero um conselho, eu tô com um grande empreendimento, um enorme empreendimento, né, o exemplo aqui. E eu, na minha ingenuidade, nossa, vai ser fácil esse empreendimento, então o que está esperando, né? Então é isso que está dizendo essa oração. É nunca dizer que uma coisa vai para frente, né? Primeiramente é Deus, só Ele tem o direito da vida, Ele que é o Criador de todas as coisas, né? Então, aí sim está a omissão. Se você tem um conhecimento da palavra de Deus e uma pessoa inadvertidamente ela vem até você e fala alguma coisa, você tem como dever dizer. Não basta já o que você tem, procura um investimento menor, procura alguma outra coisa para fazer. Isso não é lícito, né? Uma pessoa fala, nossa, eu estou com investimento que vou ter que trabalhar de segunda a segunda. Então fale para ele, meu filho, meu amigo, se para você conseguir, né, dar conta desse investimento, você precisar trabalhar de segunda a segunda, isso não vale para você e não vai acrescentar nada para as outras pessoas, né? Porque a lei de Deus é trabalhar de segunda, né? Quem segue a lei de Deus, trabalhar de segunda a sexta. Quem segue a lei de Jesus, né, de Deus em Jesus, também a mesma, né? O ideal até seria trabalhar de segunda a sexta sempre, né? E sábado e domingo descansar. Descansar no sábado, honrando a Deus, e no domingo honrando a Jesus, né? Pois a Bíblia diz que no domingo, né, os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de domingo. E no livro do Apocalipse, o profeta João foi elevado ao céu para ver as maravilhas do céu, tudo aquilo que estava acontecendo no céu, num dia de domingo. Então, para os cristãos, o dia de domingo é o dia de descanso. Em Deus é o dia de sábado, né? E às vezes chega essa pessoa inadvertida e ainda quer, às vezes, né, empurrar o outro que está sabendo da lei de Deus, né? Que às vezes pode estar lá meio bambiando, e ainda consegue arrastar o outro também para a ruína junto, né? Então, por isso que ele está rezando aqui isso, para poder se afastar de tudo aquilo que tente enganar a mente, né? Porque o mundo cada vez está mais difícil, né? Ganhar o dinheiro, né? Porque o ser humano, né? A humanidade cai em tudo que está ao contrário disso que eu li, né? O que eu li é o que o mundo faz. Então, como aqui são conselhos, imagine um mundo que vive sem conselho, né? Um mundo que não quer conselhos de Deus, né? Um mundo que não quer conselhos de Deus, onde é que vai parar, né? Vai parar no fogo, né? Como aqui mesmo, aqui nessa palavra que está dizendo, né? Vai parar no fogo. E depois tem aqui a disciplina da língua, né? O próprio sábio aqui está dizendo, no versículo 7, ouvi, filhos, o conhecimento que vos dou, aquele que guardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações criminosas. Então, muitas vezes, por mais lícito que seja, né, aquela pessoa, nossa, conseguiu o aval, né, tá documentado, né, tá registrado, tá não sei o que, mas é um crime enrustido, porque a lei de Deus é uma só. Não, né, temos que trabalhar vou trabalhar o trabalho agora, no sentido de, né, de produção. Porque ontem, a outra vez que nós fizemos a nossa live, foi tratado do trabalho da pessoa que pensa que o mundo a suporta, né? Então, esse é um trabalho, que é a penitência, é saber, né, cair nas mãos certas na hora, né? Que há pessoas que querem até o seu sangue, né? Tem gente que o sangue não vale nada. Então, esse é o trabalho, né? O preguiçoso é aquele que sabe que para aquela outra pessoa o seu sangue não vai valer nada e foge disso. E não, quem trabalha, mesmo sabendo que o seu sangue não vai ter valor na mão da outra pessoa, vai lá e trabalha do mesmo jeito, porque Deus é Deus, né? Deus é mais, é Deus que vai saber o que será feito da sua vida, né? Então esse é o trabalho que fala o capítulo 22. Capítulo 23 aqui está falando do trabalho do dia a dia para se conseguir o sustento enquanto está aqui na Terra.
Então, é isso, tem que ter um controle, nem todo trabalho é lícito, porque aqui a palavra de Deus, ela está dizendo isso, né? É, o homem tem como dever, né, já que veio, que preferiu o mundo, foi a escolha do homem, né? O homem escolheu ficar aqui na terra. Já que ele fez a escolha de ficar na terra, ele tem de cuidar da sua casa comum, né? Até os que não querem estar na terra. Isso é dever da pessoa que é cristã, da pessoa que crê em Deus e aspira à pátria celeste, né, a pátria eterna, até das pessoas que escolheram viver no mundo. Já que escolheram viver no mundo, por que que vai desgastar, né? Então tem que ter uma coerência até na mundanidade da pessoa também, né? Aí é que tá desconecta. A pessoa é mundana, mas não sabe cuidar de onde vai querer ficar, né? Então é isso que está dizendo aqui. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidades. Jurar é, né? Com frequência. Ah, eu vou comprar, vou, né? Muitas vezes, isso são, né, os crediários da nossa vida, né? São os juros, né? Que nós, infelizmente, aí é que tá, né? Por isso que tem que se fazer a penitência e trabalhar, porque o juro, ele cobra seu, né? Muitas vezes você cai numa conta e numa dívida, você sai pagando. Se você compra uma roupa, você sai pagando o terreno do algodão, né? Você sai pagando o alqueire, sai pagando o hectare, sai pagando, já paga tudo, né? E não está vestido ainda por cima, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Isso chama-se iniquidade, né? Porque cabe a cada pessoa fazer a justiça, né? Porque se você fica preso muito num negócio só, um outro vem e precisa de um auxílio, como é que você vai ajudar se você está preso naquilo lá? Então é uma iniquidade, né? E tem outros. A iniquidade, ela tem uma amplitude, né? Eu falei de um tamanho da iniquidade, mas a iniquidade, ela tem vários parâmetros, né? Às vezes a iniquidade é você querer se livrar de outra pessoa, né? Muitas vezes você está até praticando iniquidade também com outro lugar, que você quer se livrar, que você acaba pagando tudo que pede. Isso também chama-se iniquidade também. Às vezes você pensa que não é, mas é. Você está querendo se livrar daquele lugar que quis te amarrar. E o outro lugar também é mais iníquo ainda, está querendo se livrar também, sugando tudo que você tem, né? É iniquidade para tudo quanto é lado, né? Depois do versículo 17. Não acostume a tua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Então não seja grosseiro. Uma pessoa conversa com você, olha, me desculpe, eu não posso escutar, me desculpe, estou ocupado, né? Explique, fale. Não vá com falta de educação, não quero ouvir, não quero saber. Isso é grosseria, porque muitas vezes a pessoa está querendo te advertir de alguma coisa, avisar, dialogar, e você nunca está disposto a encontrar e falar, não quero saber, não me interessa. A partir do momento que você fala que não te interessa, aquilo lá vai caber só a você. A palavra da gente, ela tem um peso muito grande, né? Ela atrai uma bênção, mas atrai a maldição. A partir do momento que um assunto não te interessa, aí, como diz a palavra aqui, ele vai interessar somente a você, né? É como diz aquela parábola, né? Uma parábola. O ratinho, né? Tava lá na ratoeira, né? Foi lá, nossa, né? Foi ir, não viu uma ratoeira, o ratinho. Viu uma ratoeira, falou pra galinha, né? Foi falando. Eu vi uma ratoeira, a galinha, olhou pra cobra. Ah, o que eu tenho que ver com isso? Tá longe de mim. E depois, no final, né? A galinha se prendeu, a cobra se prendeu na ratoeira, todo mundo se prendeu na ratoeira, menos o rato, que era para ele, que era a ratoeira, né? Por quê? Porque ele viu, ficou avisado e foi avisar os outros, ele mesmo escapou, né? A galinha, a cobra, né? Os outros animaizinhos que ele foi vendo para avisar que tinha uma ratoeira naquele lugar. Ah, pra quê? Não me interessa, eu não caí em armadilha de ratoeira, não vou passar por ali perto. Daí foi que caiu, né? Daí aconteceu uma série de fatos ali para poder eles morrer na ratoeira, mesmo o rato, que a armadilha era para ele, né? Então, é isso que nós devemos fazer, nunca dizer que não te interessa.
Diga, não estou em condições de ouvir, não estou passando muito bem, ouvirei, mas eu não sei se eu vou poder resolver alguma coisa, mas ouça, ouça e tenha uma linguagem pacífica, uma linguagem que não vá deixar no ouvido da outra pessoa que não te interessa, né? Porque tudo interessa, né? Há também, tem que ter o ouvido fechado também para palavras grosseiras. Assim como você não deve utilizar de palavras grosseiras, quando alguém vier lhe falar, você tem que fechar não só o ouvido, como o olho das grosserias, né? Porque o mundo ele está cada vez caído na perdição, então nós sempre ouvimos palavras grosseiras e sempre vemos grosserias nas nossas frentes, né? Então, é isso que nós temos que policiar, né? Depois, pedindo para Deus, orando sempre a Deus, tudo isso não vai passar de um sonho, né? Infelizmente, quem está no mundo tem que ouvir as grosserias e tem que ver as grosserias, né? Depois do versículo 20, né? Tem o 19, né? Para não acontecer que Deus se esqueça de ti na presença deles, né? E que, tornando-te insensato pela tua excessiva familiaridade, tenhas de suportar um insulto, desejas não ter nascido. Então, não podemos ter muita intimidade com as outras pessoas, né? Porque não sabemos, né? Nós não somos nada. Mas se você pegar uma pessoa e querer se igualar a outra, né? Então, cada um deve ficar no seu lugar. Não somos nada, né? Doutores são só aqueles discípulos, né? São só aquelas pessoas que seguem a lei de Deus e vivem tal vida, né? Então é por isso que cada vez mais, quanto mais o outro indivíduo ele é fraco, ele não faz aquilo que Deus pede, mais distância você tem que manter dessas pessoas. Porque são pessoas que já não têm mais nada a perder, porque se engendraram já no caminho da perdição, né? Então, para não acontecer que isso, por causa disso, para não acontecer que Deus se esqueça de ti na presença deles. Vai falar assim, nossa, isso aí vai estar junto daquela pessoa lá que tem a minha lei e não quer saber, então ele esquece, né? Ele não vai nem pensar isso, ele não vai nem te ver. Que você vai estar junto daquela pessoa que escolheu o caminho da perdição, né? Então, é isso. Depois aqui, capítulo 20, o versículo 20 do capítulo 23. O homem acostumado a dizer palavras injuriosas jamais se corrigirá disso. Então, não adianta você pegar um velho sem vergonha aí, né? Ou até um jovem também. Tem jovens que falam mais palavras injuriosas, injuria mais do que uma pessoa que já está muito vivida, muito passada da idade, né? Então, não adianta que não adianta. Pega o caminho da ser vergonhice e da injúria, não adianta mais. A não ser que tudo para Deus não é impossível, né? Mas não adianta. Então saia de perto dessas pessoas. Se tiver que ficar perto, né? Não tiver como se afastar, tampe os ouvidos, porque é o melhor. Depois tem a luxúria e o adultério, que cai nessa palavra também, né? Porque a gente tem que falar sempre palavras de bênçãos, falar de Deus, falar de Jesus, como diz na Bíblia, né? Sempre estar recitando salmos, lembrando de orações, né? Sempre estar com Deus na mente, né? E cai o item da luxúria e adultério cai nisso. E aqui está falando de toda espécie de baixaria, toda espécie de imundície, né? Esse versículo 21 da luxúria e adultério fala de todo tipo de baixeza, de todo tipo, de toda a vida dos que ainda estão que são os filhos de Adão ainda, né? Então, o versículo de 21 a 38... O versículo 21 ao versículo 36, ele fala do triste fim dos filhos de Adão, né? Agora, o versículo 37, ele já está, né, fechando aqui o capítulo 23 e esse subtítulo, luxúria e adultério, ele fala
Todos aqueles que sobreviverem reconhecerão que nada é melhor do que o temor a Deus e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá a vida longa. Então, isso está resumindo para os nossos tempos. O único Deus é Jesus, né? Então, não ficar falando muito de santos, né? Tem gente porque é santo, isso é até um deboche, isso é uma afronta que se faz. Se uma certa autoridade diz que é um santo, a sorte é do santo, não ficar lá, né? Novena disso, novena daquilo, né? E não sei o que, trezena, e ficar, rogai por nós, né? Então, não faça isso, que isso te chama maldição para a pessoa. É por isso que está muito nesses, né? Chama o peso para a pessoa. A pessoa, se ela foi considerada santa, o problema é dela com Deus. Não ficar chamando muito aquela pessoa, invocando muito a pessoa. Acontece uma coisa, minha nossa, né? Oh, meu Deus, oh, santo não sei o quê. Deixe quieto, não fale, não pronuncie o nome de Deus em vão, né? Falar assim, se Deus quiser, dar graças a Deus é até dever. Sempre tudo na nossa vida, até quando você acha que uma situação não está bem, dar graças a Deus, porque a graça, toda a graça é de Deus. Então, sempre dar graças a Deus, né? Nunca evocar, nunca jurar. Eu juro por, né? Porque, né? Juro por que aconteceu isso. Não, mas eu juro. Tô falando a verdade, né? Não pode. Dar graças, glorificar a Deus e colocar nas mãos de Deus um certo destino, um certo futuro, uma coisa que irá acontecer. Isso sim, você pode pôr o nome de Deus. Outra coisa não. E é isso, só seguir Jesus. Aqui, essa Bíblia aqui, Jesus, né, que foi o servo de Deus, ele estava falando de seguir o Senhor, ainda seguir a Deus, né? Mas, no sentido mais amplo, esse versículo 38 fala em seguir a Jesus, né? É uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá a vida longa. Porque Jesus disse, né? Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Então, ele tem a vida eterna. Por que Jesus falou isso? O contrário aqui, né, do pensamento desse versículo 23 na época de Deus, né? A vida longa para Deus era viver 120, né? No começo da criação, as pessoas viviam até 1000 anos, né? Porque o Deus não tinha começado o gerenciamento dele, né? Então as coisas estavam correndo soltas, né? O homem, ele não tinha noção de terra e não tinha noção de céu, né? Então o homem vivia 1000 anos, até que Deus, quando olhou para baixo e viu que o negócio não estava bom, que o homem não estava satisfeito com isso, queria coisa pior, né? Deus começou, depois de um certo tempo, né? Depois de Noé, né? O gerenciamento de Deus, ele começa com Noé. Mandou o dilúvio e pegou mais seriedade, começou a tomar mais impulso a partir de Abraão. Deus escolheu Abraão para começar a obra do seu gerenciamento e conduzindo a humanidade ao fim que ela tinha escolhido. O fim do caminho do bem, que seria a vida longa do céu, mesmo que morresse em Jesus Cristo, ou o fim que seria, né, a morte eterna no inferno, né? Então, essa é a reflexão que nós tiramos do capítulo 23. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez, se Deus quiser.